Muito antes dos casos de racismo com Vinícius Júnior na Espanha, um caso de racismo parou o futebol brasileiro, ganhou os noticiários da TV aberta e custou ao Grêmio uma eliminação da Copa do Brasil. Tudo isso aconteceu em 2014, quando o goleiro Aranha, do Santos, sofreu ataques racistas de torcedores do Grêmio. Entre as pessoas que protagonizaram esse episódio vergonhoso estava uma menina, que acabou se tornando o símbolo desse emblemático caso. Ela foi flagrada pelas câmeras do estádio enquanto xingava o ex-goleiro do Santos. O vídeo, logo espalhado por toda a mídia, teve um impacto imediato e muito profundo. Mas afinal de contas, quem era aquela menina que virou o símbolo do caso? E também o que aconteceu com ela? No vídeo de hoje eu vou te contar mais sobre o que aconteceu com a vida de Patrícia Moreira. A Copa do Brasil de 2014 foi marcada por um episódio que foi muito além do futebol e que trouxe à tona um debate fundamental sobre o racismo no esporte. O incidente aconteceu nas oitavas de final, durante o jogo de ida entre Grêmio e Santos, realizado na Arena do Grêmio em Porto Alegre. A partida tinha uma grande expectativa, já que ambos os times estavam determinados a seguir em frente na competição e, quem sabe, conquistar o título. Acontece que o que era para ser um jogo de alto nível de competitividade entre dois grandes clubes do futebol brasileiro acabou ficando marcado com um triste e doloroso lembrete de como o racismo ainda está presente no futebol. Durante o jogo, o goleiro do Santos, Aranha, foi alvo de uma série de insultos racistas vindos de alguns torcedores do Grêmio. O que deveria ser um ambiente de rivalidade saudável se tornou um palco de agressões verbais cruéis, quando Aranha passou a ser chamado de macaco e outras palavras pejorativas relacionadas à sua cor da pele. A situação foi registrada pelas câmeras de transmissão, que capturaram um momento em que uma torcedora do Grêmio, entre outros presentes no estádio, proferiam esses xingamentos. A reação do goleiro foi imediata. Ele, indignado e profundamente chocado com o que estavam falando sobre ele, praticamente paralisou o jogo e foi falar com o árbitro o que estava acontecendo. O Santos venceu aquele jogo na Arena do Grêmio por 2-0 e claro que depois do apito final, todos só queriam saber de uma coisa: o que o Aranha tinha a dizer sobre aquela situação. Saquem só o que o Aranha falou na época. Na outra vez, a gente veio jogar a Copa do Brasil. Estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Isso não é à toa. Ouvi vários gritos de macaco, preto fedido. No começo do jogo já ouvi alguns insultos, mas tentei me concentrar. Só que chegou um momento em que a coisa se tornou absurda. Quando fui cobrar um tiro de meta, vi claramente algumas pessoas me chamando de macaco e imitando gestos. Eu sei que nem toda a torcida do Grêmio pensa assim, mas essas pessoas que fizeram isso precisam ser identificadas e punidas. É algo que acontece no futebol e na sociedade o tempo todo, e não podemos mais tolerar. A declaração do goleiro Aranha não só trouxe à tona o que aconteceu naquela noite, mas também revelou um problema muito mais profundo, enraizado tanto no futebol quanto na sociedade como um todo. Aquela situação gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais e na mídia tradicional. Até porque, além de ser um crime, a imagem da menina gritando macaco acabou sendo muito marcante, muito forte. Em questão de horas, a identidade da mulher foi revelada e com isso, sua vida virou de cabeça para baixo. O que parecia ser um simples episódio de frustração da torcedora acabou ganhando proporções muito maiores, afetando diretamente a vida dessa pessoa, o time e o próprio futebol brasileiro. Com toda a repercussão do caso e as investigações, o STJD resolveu excluir o Grêmio da Copa do Brasil daquele ano. Essa decisão gerou debates acalorados e opiniões divididas, mas também representou uma tentativa de dar um recado sério contra o racismo no futebol. Era uma forma de mostrar que não se poderia mais tolerar esses comportamentos nas arquibancadas. Esse episódio se tornou um marco importante. Foi o primeiro caso de racismo do futebol brasileiro que realmente teve uma repercussão mundial. A partir daquele momento, clubes e federações passaram a incentivar cada vez mais campanhas contra o racismo. Mas sabemos muito bem que até hoje,
muita coisa ainda não mudou. Mas afinal de contas, quem era aquela menina que xingou o goleiro Aranha, que foi o símbolo do caso, e o que aconteceu com a vida dela depois de tudo isso? Patrícia Moreira tinha 23 anos na época e trabalhava como auxiliar de saúde bucal. Ela mesma se considerava uma pessoa de origem bastante humilde. Após ficar conhecida no Brasil todo, com a repercussão dos vídeos, sua vida mudou drasticamente. Seus dados pessoais foram expostos na internet e ela perdeu o emprego que tinha na área da odontologia. Além disso, a revolta popular cresceu de maneira descontrolada, atingindo níveis extremos. Sua casa foi atacada por manifestantes furiosos, que apedrejaram a casa e depois ainda a incendiaram, selando de forma trágica o destino da residência da menina. Ela chegou a se pronunciar após o acontecimento na época, dizendo em uma entrevista coletiva que estava arrependida do que fez e chegou a pedir publicamente perdão para o goleiro Aranha. "Eu errei, eu admito meu erro. Nunca fui racista e isso nunca vai se repetir." Quem assistiu às entrevistas que a Patrícia deu na época pôde perceber o quão ansiosa e aflita ela estava. Afinal, não é nada fácil também, de uma hora para outra sua vida virar de cabeça para baixo e você perder o emprego, ver sua casa ser incendiada e ser ameaçada pelo Brasil inteiro praticamente. Mas a grande verdade é que a Patrícia, no fim das contas, só pediu perdão e se arrependeu porque ela foi flagrada pela transmissão e foi exposta. Caso contrário, se naquele dia a transmissão não pega ela chamando o Aranha de macaco, ela ia, depois do jogo, seguir a vida dela normalmente, como se nada tivesse acontecido. Em uma das entrevistas que ela deu por aí, ela chegou a dizer que queria se encontrar com o goleiro Aranha. Ela disse que queria muito poder dar um abraço nele, como se isso fosse o suficiente para mostrar que se sentia arrependida pelo que tinha feito. Na cabeça dela, esse gesto simples, esse abraço, seria o que faria ela se sentir em paz, como se tudo estivesse resolvido e pudesse seguir em frente. Após a sua fala, o goleiro Aranha até aceitou as desculpas da jovem, mas de forma alguma quis se encontrar com ela, e sim queria que a justiça fosse feita pelo crime que ela cometeu. Acontece que, apesar do crime ter ficado conhecido no Brasil inteiro, ela nunca foi presa e nunca teve que pagar nenhuma multa também. Para falar de maneira mais resumida, ela fez um acordo com a justiça brasileira, onde ela precisaria comparecer às autoridades de Porto Alegre durante 6 meses, 1 hora antes de qualquer partida do Grêmio. Após o caso ter sido encerrado, a Patrícia a princípio continuou morando em Porto Alegre e até conseguiu encontrar um novo emprego. Mas não demorou para que ela voltasse a uma nova polêmica. Ela voltou a sofrer com críticas nas redes sociais e ameaças após aparecer numa foto ao lado do D'Alessandro, aquele mesmo, o ex-meia argentino do Internacional. Na legenda, ela até disse que o argentino havia a reconhecido e tirou uma foto sorrindo ao lado dele. Depois de ver que não seria uma boa mais ter aparições na mídia, ela mudou totalmente de aparência e assumiu quase que uma nova personalidade. Tentando recomeçar, ela mudou de cidade e hoje vive uma vida bem distante das redes sociais, de forma bem discreta, justamente para evitar que o caso voltasse à tona e também para que as pessoas não a reconheçam, temendo passar por novas represálias e perseguições. A própria advogada da Patrícia revelou que até os dias de hoje ela passa por acompanhamento psiquiátrico, por ser uma pessoa considerada depressiva. Em 2023, eu fiz uma matéria relembrando esse caso da Patrícia Moreira, que chamou o goleiro Aranha de macaco. Trazendo o caso de volta à mídia, ele rapidamente teve 15 milhões de visualizações em diversas redes sociais. E através dos comentários, foi possível ver que muitos ainda não perdoaram o que a Patrícia fez não. E outros até ficaram bem satisfeitos de ver que a vida dela tomou um rumo bem ruim. O caso de Patrícia Moreira é um claro exemplo de que o futebol e o racismo não podem andar juntos. Os xingamentos feitos ao goleiro Aranha já têm mais de 10 anos. E desde então, a vida dela nunca mais foi a mesma e provavelmente nunca mais voltará a ser. A marca que ela deixou em Aranha foi profunda e agora ela precisará conviver para sempre com um erro que sempre será lembrado e repudiado pela mídia e pelos torcedores.